Há um certo tempo atrás eu comecei a mendigar ideias para inscritos e acabou que um deles mandou uma ideia que eu gostei bastante. A ideia era a seguinte, recriando cenas icônicas de mangá, mas com isso eu só dei uma modificada que era recriando painéis. Eu meio que decidi que era obrigatório ser um painel. Então o primeiro painel foi de um mangá barra anime que eu gosto bastante, é um dos meus favoritos, que foi Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, Hunter vs Hunter. Desculpa, mas nunca vou conseguir falar esse nome, porque eu não sei a pronúncia certa. Mas enfim, sem mais demoras, porque esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco longo, vamos lá, né, para o desenho de um painel de mais de 2 horas e meia. Bom, já começando, eu fui buscar referências, porque sempre são importantes essas referências, tanto do anime quanto do mangá. Então acabou que eu peguei várias fotos da Pitou e do Gon. Caraca, Pitou parece nome de cobra. Tá bom, mas enfim, depois que eu peguei as referências, eu comecei a ver todos os traços que eles tinham no rosto, toda a diferença que eles tinham de outros personagens, as características faciais deles. Porque nesse painel não foi usado tanto corpo assim pra expressar, mas sim o rosto dos personagens, o medo da Pitou, a raiva do Gon. Então acabou que o meu foco era o rosto. Uma característica importante da Pitou foi o olho dela. O olho dela não era aquele olho mais redondinho ou mais quadrado, mais fechado. Era um olho bem arregaladinho, como se fosse um olho de anos 80. E uma característica boa que diferencia o Gon dos outros personagens é essa sobrancelha estilo Dragon Ball. Sim, estilo Dragon Ball. Tem essa voltinha na ponta e a voltinha na ponta final. É muito bonitinho esse tipo de sobrancelha e eu gosto demais. Ok, depois de estudar todas as características faciais deles, eu fui fazer os quadros do painel, que não foi muito difícil já que eu tinha o quadro original como base. Depois que eu fiz os quadros, eu fiquei uns minutos analisando o painel original do mangá, pra ver o que o Togashi queria expressar naquele painel, em todos aqueles quadros. E bom, meus amigos e amigas, depois de analisar e estudar um pouco o painel original, eu fui começar a fazer. E primeiro, eu comecei fazendo a Pitou. E sendo sincero, fazer essa Pitou foi bem mais fácil do que eu achei que seria, porque eu achei que ia ser bem mais complexo do jeito que ela tava ali. Mas não, foi bem de boa até. Eu só precisei dar uma ajeitadinha no olho esquerdo dela, que eu tinha errado ali. Mas de verdade, a parte mais demorada deste painel inteiro foi o cabelo da Pitou. Porque o estilo do cabelo da Pitou é muito complicadinho de fazer pro estilo de mangá que eu faço. Porque o estilo que eu faço é um estilo de cabelo que é detalhado. Vai direto da raiz até o resto. E então eu tenho que fazer fio, por assim dizer. Mas tudo bem, essa experiência de criar esse cabelo da Pitou me deu, sei lá, uma sensação de conquista muito boa. Então eu gostei bastante de como ficou o resultado. Depois de fazer o rosto e o cabelo, fui fazer a blusa da Pitou. E no mangá do Togashi, a blusa da Pitou, ela não tem os detalhes que tem no anime. E é por isso que eu gosto de pegar referência tanto no mangá quanto no anime, porque se eu não tivesse pegado do anime, eu não lembraria que essa blusa da Pitou tem essas golas. Tá, beleza, agora era só passar umas rachuras e eu segui quase o mesmo que o Togashi fez ali no mangá dele. Eu deixei essa rachura como se o brilho tivesse vindo do Gon. Então, as rachuras ficou do lado contrário onde o Gon tava. Agora beleza, fiz a Pitou, tá tudo detalhadinho. Agora nós vamos fazer o Gon, que tá logo ao fundo. E o jeito que o Togashi deixou o Gon de fundo ali ficou espetacular, ficou muito bom. É um dos melhores painéis que eu já vi. Então eu quis deixar quase no mesmo estilo, eu só mudei um pouco o Gon. Deixei ele um pouco mais pra trás, criando assim um pouco mais de distância entre o Gon e a Pitou. Conseguem observar como o Gon do Togashi, ele tá com umas rachuras muito fortes bem no centro dele? Pois é. Isso foi espetacular. Isso de longe só deixou a cena com mais emoção e tensão, fazendo o Gon parecer, tipo, muito mais frio e um monstro, assim, por assim dizer. Então eu pensei em recriar isso, mas eu mudei de ideia e fiz com que só essa tensão dessas rachuras tão pretas assim estivesse focada nos olhos do Gon, fazendo como se o olhar dele estivesse pesando sobre a Pitou. Bom, depois disso só fui fazer os efeitos de rachura que tem, e graças a Deus o Togashi ele é muito bom em fazer rachura. Então praticamente tudo dele tem rachura e me ajuda demais. Porque se fosse outro efeito eu tava um pouco lascado. Tá, então depois disso eu só fui fazer essas onomatopeias que tem, que eu não sei o que significa, na real eu vou pesquisar agora. Eu tentei pesquisar, mas eu tive uma falha de 100% em tentar saber o que é. Mas provavelmente ela significa algo sobre tensão ou algo assim. Então, ok, o primeiro quadro tá feito. Graças a Deus ele ficou muito bom, eu gostei bastante desse primeiro quadro. Agora indo pro segundo e terceiro quadro. Esses são os quadros mais fáceis, porque eu não tenho muito o que dizer sobre eles. O Gon eu fiz ele bem básico na verdade. Ele só tem as rachuras que dão um ar de tensão pro rosto dele. Simplesmente isso, ele ficou bem básico. Já a Pitou ela ficou um pouco melhor por causa que a Pitou ela tem muito mais detalhe. O cabelo dela já é bem mais detalhado. Ela tem uns cílios de baixo que é detalhado, os de cima que é detalhado. Então de longe pra mim é a The Best MVP
deste desenho é a Pitou. Desculpa, eu não aguentei o The Best MVP, mano. Eu falei sem querer, velho. Foi instinto, sei lá. Segundo e terceiro quadro feitos, ficou até que legal, eu gostei também bastante. E no quarto quadro eu tive uma certa dificuldade em fazer o Gon com raiva, porque eu não conseguia imaginar o Gon, que é uma criança, com tanto olhar com desespero e raiva assim. Então eu dei uma amenizada nisso. Pode ter deixado muito ruim, mas eu não conseguia imaginar uma criança desse jeito. Perdoe-me. Então, bom, depois do rosto feito eu fui começar a fazer o corpo. E de novo, mais uma vez, essa pose do Gon lembra muito as poses do Goku e dos personagens de Dragon Ball. Então, provavelmente, ou o Togashi ele tem uma inspiração muito forte em Dragon Ball pra essas coisas, ou simplesmente só ficou gravado na memória dele e ele colocou no traço dele, no estilo dele. Mas sendo gravado, ou sendo inspiração ou não, é muito zica. Eu gostei bastante, porque fazia muito tempo que eu não desenhava um personagem com essa pose. Bateu até uma saudade de desenhar o Goku. Bom, então, Xablau, pose feita. Então agora eu só fiz as rachuras no Gon e as rachuras de fundo. Eu deixei umas bem escuras, como se representasse aquela aura negra que o Gon surgiu depois que ele trocou o Nen por força pra simplesmente destroçar a Pitou. E ok, tudo pronto. Agora eu simplesmente só coloquei os textos no balão de fala. Os textos eu coloquei em inglês mesmo, porque a imagem de referência que eu peguei tava em inglês, então eu coloquei em inglês mesmo. E então ficou assim o painel. Mano, eu gostei bastante, vou ser sincero. Eu gostei bastante, me agradou bastante o resultado. Eu achava que ia ficar bem pior, mas eu até gostei bastante. E caso realmente tenham feedbacks aqui, eu vou trazer mais, não tem problemas. Eu trago mais painéis e refaço aqui pra vocês, porque eu gostei bastante da experiência de recriar um painel. E ainda mais de alguém tão foda quanto o Togashi.